SUS é a política pública mais inclusiva que a gente conseguiu fazer até hoje nesse país. Eu hoje vou falar um pouco da integralidade, porque a gente já conseguiu avançar na universalidade, que, junto com a equidade, formam os princípios doutrinários do SUS. Hoje, o SUS está em 5.570 municípios. É o único sistema, digamos assim, de saúde que conseguiu avançar em todos os locais desse país. A gente consegue ter assistência. A gente não tem mais indigente sanitário nesse país há 30 anos, porque todo mundo tem direito à saúde. Então, falar do SUS não é falar se, ele já deu certo. A gente vai, daqui para frente, ampliar. A gente precisa que o SUS ele seja extraordinário para todo mundo que precisa. Eu acho que a partir de agora, por isso a importância da integralidade, porque é ouvir o paciente, ouvir a sociedade, ultrapassar os obstáculos e implementar inovações. Eu acho que a gente está nesse momento, a gente já caminhou muito. Se a gente for falar em incorporação dentro do SUS, nos últimos 30 anos, a gente centralizou um pouco dentro do sistema a disponibilização na atenção primária à saúde e assistência, na média e alta complexidade e no hospitalar. A gente já definiu a rede de atenção e que precisa, é lógico, ser revista. A gente viu agora que escutar o paciente é importante para a gente avançar e entregar realmente de forma articulada e contínua a atenção que esse paciente precisa para realmente a gente conseguir que as pessoas confiem no SUS. Porque quem já trabalhou lá dentro, quem trabalha e quem usa o sistema, tem que acreditar. Tem que acreditar porque vê resultado. E ele tem que ter certeza que ele não vai correr o risco de ficar sem assistência. Eu acho que esse é o nosso desafio, integrar com confiança. A Conitec foi um ganho para a gente desde 2012, então a gente teve muitas solicitações de incorporação, a gente está beirando aí 690, já passou um pouco, porque esse dado é de 20 de fevereiro, mas o nosso foco sempre foi a incorporação nesses 5, 6 anos. A gente precisou de colocar produtos lá dentro, porque a gente tem um sistema, e essa parte de assistência farmacêutica do componente especializado, ele tem 10 anos. Então, a gente, nesse momento, durante esse tempo, a gente incorporou. Agora, a gente tem que começar a pensar de como garantir a melhor tecnologia e tirar também. Eu acho que a gente tem que já começar a pensar nessa parte, porque não tem como, a gente viu aqui, de recurso, de recurso ilimitado, a gente não tem isso. Então, a maior parte das solicitações são de medicamentos. A gente tem um número reduzido ainda de solicitações de procedimentos, que são cirurgias, exames, solicitação de transplante, vacina, que é o que dá integralidade nesses protocolos. Então, a gente tem que entender que a assistência não é só medicamentosa, ela é uma parte desse atendimento ao paciente. Porque se a gente não estiver junto com ele, a gente não sabe se está tendo resultado. Se for pensar em doença rara, segue a mesma linha. A gente sempre pediu mais incorporação e mais de medicamento. A gente tem ali, em 2013, muitas solicitações de procedimento, que foi quando entrou a política no Brasil. Então, depois disso, a gente vê que a gente focou em medicamento e a gente tem que ampliar agora para a integralidade. Tudo isso precisa de um PCDT. Então, a gente precisa também melhorar o tempo desse PCDT ficar disponível. Porque no PCDT, no protocolo clínico, é que estão as diretrizes de como atender esse paciente e quando, quais os critérios que a gente vai atender o paciente. E aí vem o resumo disso. O que é PCDT, o que é integralidade? É medicamento e procedimento. E procedimento a gente tem que pensar também na equipe multidisciplinar,
porque, além da doença rara, todos os outros pacientes, a gente não pode centralizar na mão de um único profissional, porque a gente sabe que isso é inviável, né? Eu sou de um município de 5 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Então, toda vez que eu penso numa política, que eu trabalho e que eu vou falar do SUS, eu penso na minha cidade, na minha família e nos meus amigos que estão lá. Como que essas pessoas conseguem atendimento? Elas têm que andar, gente, eu estou a 200 quilômetros de qualquer centro de referência. Elas têm que andar pelo menos 1.200 quilômetros, desde a hora que ela vai na atenção primária até a hora que ela recebe um diagnóstico. Isso se tudo der certo no primeiro momento. Eu tenho paciente na minha cidade que demorou 15 anos para ter um diagnóstico correto. Então, a gente precisa rever o sistema. E é o diagnóstico correto, porque ele nunca ficou sem assistência médica. Ele nunca ficou sem assistência de equipe multidisciplinar. É porque realmente essas pessoas que estão lá na ponta, que estão com o paciente na frente deles, eles precisam de auxílio. Eles precisam saber em que momento mandar esse paciente subir dentro da rede, subir na questão da especialidade. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir e qualificar, né? Porque 1.200 quilômetros, 15 anos, não é brincadeira, né? E isso não é minha cidade. Eu represento 80% dos municípios do Brasil. E a gente tem os centros de especialidade. Agora a gente aumentou para 17. Só que eles estão ali, ó, 9 estados. Então, como que eles podem ajudar a gente e não concentrar o atendimento? Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir trazer todo mundo para esses estados e para esses 17 centros. A gente tem que trabalhar diagnóstico, sim, e rever. Tratamento. A gente tem que pensar em aplicação de medicamento, porque é impossível um paciente ter que sair todos os meses, toda semana, andar 200 quilômetros para aplicar um medicamento. Acompanhamento e monitoramento. Não dá para a gente só entregar o tratamento. A gente precisa saber do que mais esse paciente precisa. A gente tem que falar de cuidados multidisciplinares, a gente tem que falar de suporte nutricional, principalmente para paciente de doença rara. Não adianta eu ter o medicamento, se no próprio protocolo fala da importância do suporte nutricional e a gente não tem nenhum tipo de fórmula hoje disponível, né, dentro do protocolo para esses pacientes. Terapia, né, os tratamentos cirúrgicos, transfusão sanguínea, transplante, a gente tem que pensar no todo. A gente tem que começar a ver esse protocolo realmente como um passo a passo, para esse paciente não ficar perdido, para essa família não ficar perdida. Por mais complexo que seja, eu garanto para vocês que dá certo, porque as pessoas estão conseguindo acessar. O que a gente precisa é que seja fácil para todo mundo. E a gente precisa do envolvimento de todo mundo, porque pensar no médico, né, nos critérios que estão no protocolo, de ajudar, de colocar ali dentro todas as informações que são necessárias e os outros profissionais também. Pensar no paciente, de onde ele vem, né, as questões dos formulários que são necessários para preencher, a gente tem que pensar em incorporação e pensar em tudo isso. E o nosso foco tem que ser atenção primária, equipe multidisciplinar e comunicação. A gente precisa falar do SUS, porque ele tem que dar certo. A gente não tem outra opção. Obrigada.